Olá, tudo bem? Quero reforçar aqui no vídeo deste domingo o nosso convite. Terça-feira, dia 25 de janeiro, às 19 horas, teremos uma live daquele projeto nosso, Ações que Transformam, dentro do canal Viver de Renda no YouTube, uma live com Marcos Costa, ele que presidiu a Alstom e a GE Transportes no Brasil, vai nos falar sobre a liderança, como é a vida de um CEO de uma grande empresa. Sobre isso que nós vamos conversar. Qual o significado da inovação numa empresa, como construir uma carreira de sucesso no meio empresarial, que estilo de liderança se deve ter nos tempos atuais, quais são as habilidades e competências que definem uma liderança atualmente, como é ser líder de importantes multinacionais, como é a vida pessoal de um CEO, né, que é baseada sempre em escolhas difíceis, muitos sacrifícios, né, uma dedicação muito grande aos desafios, aos compromissos que lhes são confiados. Como funciona o processo de tomada de decisões? É uma coisa simples? Claro que não. Como é que acontece isso na prática? Vamos pegar um pouco da prática, da experiência, porque muito mais do que teorias, temos excelentes livros falando sobre liderança, mas nada substitui o exemplo, né? A prática, a coisa mais objetiva, né? E ouvir isso de um CEO de grandes multinacionais é algo, vamos dizer assim, muito valioso. É uma grande oportunidade que estamos lhe oferecendo, essa conversa, essa live com o Marcos Costa, na terça-feira, às 19 horas, dia 25. Se agende aí. Vamos falar sobre gestão de crises, o que fazer e o que não fazer quando estamos diante de uma crise. Isso é muito importante. Como fazer a gestão de equipes, lidar com as vaidades, com os egos, como ter equipes vencedoras, como escolher as melhores peças para funcionar numa equipe. Lembro sempre de um antigo empresário com quem eu trabalhei, que me dizia sempre, eu me vejo como um maestro, eu tenho que reger uma orquestra, tirar de cada músico o melhor que ele pode oferecer dentro de um conjunto, porque a harmonia vai depender dessa interação de cada uma das partes, né? E como construir um processo de transição de carreira, um processo sucessório. Todos esses temas estaremos falando na nossa live, no nosso projeto Ações que Transformam, no dia 25 às 19 horas. Você é nosso convidado. Super importante a sua participação e a sua presença. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre essas duas grandes empresas que o Marcos Costa presidiu aqui no Brasil. Para quem não conhece, a Alstom é um grupo industrial francês. Atua em áreas relacionadas à infraestrutura de energia e de transporte. Trabalha aí com a parte aí de materiais, indústria de materiais ferroviários, né? Metrôs, composições de alta velocidade, né? E produção de energia na parte aí de usinas, equipamentos, prestação de serviços. É uma empresa que já atua, vamos dizer assim, há muitos anos na Europa, tem presença, vamos dizer assim, em pelo menos 70 países do mundo e cerca aí de 65 mil colaboradores, né? A Alstom é uma empresa de capital aberto, ela opera na Bolsa de Valores desde 1998 e ela surgiu, na verdade, em 1928, com a fusão de outras 3 empresas francesas, né? O nome da companhia foi derivado do nome da região onde foi fundada, a Alsácia, e do engenheiro britânico Elihu Thomson. A segunda estruturação dessa empresa, ela vem a partir de 1998, quando a britânica General Electric Company e a General Electric Alstom acabam formando a GEC Alstom. É uma segunda estruturação que a empresa passou.
Em dezembro de 1997, a GEC Alstom mudou seu nome para Alstom. A GEC e a Alcatel guardaram 24% de ações da nova companhia e depois o valor inicial de cada ação, quando começou a negociar, foi de cerca de 32 euros. A partir de 2001, o grupo viveu uma crise devido a problemas em turbinas desenvolvidas na virada do século e alguns fracassos da divisão naval que eles tinham. E depois disso eles fizeram uma nova reorganização, com a ajuda financeira também do Estado francês. A multinacional foi capaz de se recuperar. Em dezembro de 2007, as ações da empresa já eram cotadas a 132 euros na Bolsa de Paris. Então, a empresa atualmente continua atuando em veículos ferroviários, veículos elétricos, produção aí nessa área de tração elétrica, trens de alta velocidade, trens normais, o TGV, que são composições também de alta velocidade, e na parte de energia, a empresa atua com a parte de turbinas, geradores, usinas, projetos completos de usinas, sistemas eólicos de geração de energia. É um pouco aí do que faz a Alstom, né? Muito bem, e a General Electric? O que é que a gente pode falar sobre a General Electric? Um conglomerado multinacional americano, né, sediado em Boston, e em 2016 a empresa atuava em diversos segmentos como aviação, software, conexão de energias, pesquisa global, assistência médica, iluminação, petróleo, gás, energia renovável, transportes e capital, serviços financeiros, área médica, ciência da vida, produtos farmacêuticos, indústria automotiva, indústria de engenharia, né? E ela foi classificada em 2017 na Fortune 500 como a terceira maior empresa dos Estados Unidos por receita bruta. Em 2011 ela foi a 14ª mais lucrativa empresa dos Estados Unidos. Em 2012 foi listada como a 4ª maior empresa do mundo na Forbes Global 2000. O prêmio Nobel foi 2 vezes concedido a funcionários da General Electric, tanto o Irving Langmuir em 1932 como o Ivar Glever em 1973. Em 2016 a GE mudou a sua sede corporativa de Connecticut para Boston, e o primeiro grupo de trabalhadores chegou no verão de 2016. A transferência completa da empresa aconteceu em 2018. Fundada por Thomas Edison em 1878, com o nome de Edison Electric Light Company. Um ano depois, em Nova Jersey, Edison inventa a primeira lâmpada incandescente, com filamento de carbono comercialmente viável. Ainda em 1879, Edison e sua equipe desenvolveram o primeiro dínamo, capaz de fornecer energia elétrica para um bairro inteiro. Em 1880, Edison registra a patente de sua lâmpada, incluindo as características fundamentais da lâmpada por filamento de carbono. Em 1882, Thomas Edison lança seu primeiro negócio de energia e constrói a primeira central de energia dos Estados Unidos, em Nova York. 8 anos depois, a primeira fábrica de lâmpadas incandescentes foi fundada em Nova Jersey. Em 1892, já nas mãos de J.P. Morgan, principal patrocinador e investidor de Thomas Edison, nasceu a General Electric Company, a partir da fusão entre a Edison General Electric Company e a Thomson Houston Company. 2 anos depois, em 1900, é registrada a marca GE, como conhecemos até hoje. Em 1959, a General Electric foi acusada de promover o maior cartel dos Estados Unidos de exploração nessa área de energia, de modo a manter os preços artificialmente elevados. No total, 29 empresas foram responsabilizados nos Estados Unidos. Daí em diante, a empresa seguiu a sua vida,
e vem um período extremamente interessante, que foi o período sob a liderança do Jack Welch. Jack Welch, que foi considerado um dos maiores gestores da história, né? Ele conseguiu isso graças ao seu período à frente da GE, de 1981 até o ano de 2001. Jack fez com que a empresa se tornasse uma gigante de escala mundial, alcançando o topo 3 de maiores empreendimentos dos Estados Unidos em 2017, em receita bruta. Muito do sucesso de gestão de Jack Welch à frente da GE é relacionado a algumas práticas implementadas por ele, especialmente no assunto transparência e no modo direto de demonstração do resultado do exercício da multinacional. Jack Welch era formado em engenharia química. Ele iniciou a sua relação com a GE em 1960, quando então recém-formado foi contratado pela empresa. Sua habilidade de administrador logo o destacou, suas estratégias agressivas de marketing fizeram ele alçar voos maiores dentro da empresa e após 21 anos de sua chegada, Jack Welch se tornou o oitavo chairman e CEO da história do conglomerado. Seu modelo de gestão fez com que o grupo obtivesse muito sucesso em seu período na posição de líder. Uma das principais práticas implementadas pelo engenheiro foi a formação de novas lideranças, desenvolvimento de novos negócios, a estruturação de uma empresa com escala global. Ele foi o responsável por aumentar e diversificar as áreas de negócio da organização. E após 21 anos na função, Welch deixou a liderança da GE e nesse período o grupo estava entre as maiores empresas do mundo. Ele é conhecido também por alguns dos seus livros, dentre eles Paixão por Vencer, que eu recomendo a leitura. E ele ganhou a honraria de Gestor do Século em 1999, uma honraria concedida pela revista Fortune. Quase 2 décadas após sua saída da GE, ele continuou aí sendo sempre lembrado pelos seus feitos. Já nos deixou, faleceu alguns anos atrás, mas nos deixou um legado, nos deixou exemplos e uma obra, vamos dizer assim, escrita, que nos permite conhecer mais o seu modus operandi, a forma como ele encarava o seu trabalho, a sua gestão. Coisas importantes que a gente precisa estar atento. Quando a gente vai olhar a vida de um CEO, existe muita coisa que a gente pode, vamos dizer assim, conhecer a partir de livros biográficos, de livros sobre liderança que sistematizam experiências e visões de mundo de muitas lideranças. Mas nessa live a gente vai ter a oportunidade de conversar com um CEO de uma grande empresa, de 2 multinacionais, né? Entender um pouco mais as suas experiências práticas e acredito que isso nos traz um plus muito maior do que apenas acessar conteúdos muito bons de livros, né? A gente ouvir a experiência prática, situações vividas que possam ser comentadas, que possam ser ditas, esse olhar para a prática, para a vivência, vai ser muito enriquecedor. Portanto, não perca essa oportunidade dessa conversa com um CEO. Dessa forma que a gente vai entender mais esse mundo corporativo, essa função tão importante de uma empresa, né? E que eu digo sempre assim, cabe ao líder conduzir a empresa no seu dia a dia e para o futuro, né? O líder ele não está apenas presente no dia a dia, ele conduz a empresa para o futuro. Decisões certas ou erradas poderão ter um impacto gigantesco neste futuro. Isso está muito claro nas obras do Jim Collins, né? De Empresas Feitas para Durar, Feitas para Vencer, onde eles nos mostram exatamente isso. Empresas que conseguem continuar numa trajetória ascendente e outras que até conseguiram ter sucesso, mas depois entraram nos estágios do declínio. Anote aí, dia 25 de janeiro,
às 19 horas, essa terça-feira próxima. Nosso bate-papo, nossa live vai ser com Marcos Costa. Você é nosso convidado. Fica com Deus. Uma excelente noite. Tchau.